2 Timóteo, capítulo de número 4. À medida que você vai encontrando o texto, se coloque de pé, para a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, nós lemos a Tua palavra, te pedimos, ó Deus, nesse momento, fala ao nosso coração, ilumina a nossa mente e farta a nossa alma com o Teu pão espiritual. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode se assentar. Eu gostaria de fazer 3 perguntas para você. Primeira pergunta: você é um cristão autêntico? Você é um cristão autêntico? Segunda pergunta: você tem as marcas em sua vida de um verdadeiro cristão? Você tem as marcas em sua vida de um verdadeiro cristão? A terceira e última pergunta: se você estivesse na presença de Deus hoje, estaria satisfeito com a sua vida cristã? Se você estivesse na presença de Deus hoje, estaria satisfeito com a sua vida cristã? O apóstolo Paulo, irmãos, responde essas perguntas, apresentando aqui no texto que lemos uma breve biografia de sua própria vida. O apóstolo Paulo foi um homem tremendamente usado por Deus e ele carregava em si as marcas de Cristo. Verdadeiramente ele era um cristão genuíno, um cristão autêntico. Em Atos capítulo 9, o evangelista Lucas relata a conversão do apóstolo Paulo, quando Lucas ainda o chamava de Saulo, e ele caminhando no caminho para a cidade de Damasco, Cristo então apareceu para Saulo, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E imediatamente a vida daquele homem foi transformada. Ele chegou em Damasco como cristão, pregando o evangelho e sendo perseguido por causa do evangelho de Cristo. Quando o apóstolo Paulo, irmãos, escreveu a sua segunda epístola para o jovem pastor Timóteo, ele se encontrava preso na capital romana, certamente depois ali da sua 4ª viagem missionária, que aconteceu entre 64 a 68 depois de Cristo. Paulo escreveu esta epístola da prisão. Ele já estava ali pela sua 2ª vez preso em Roma. Não sabemos, irmãos, com precisão porque Paulo foi preso, mas certamente por causa do Evangelho de Cristo. A denúncia, o que levou especificamente Paulo à prisão, não é relatado por Lucas. Entretanto, o aspecto geral nós sabemos que ele foi preso por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, Paulo escreve essa carta no final de sua vida, preso nesta prisão em Roma,
Paulo entende que está chegando no final da sua vida aqui na terra, e ele escreve essa carta com o objetivo de encorajar esse jovem pastor Timóteo a permanecer firme na palavra diante das adversidades e dificuldades que Timóteo enfrentava como pastor. O apóstolo Paulo, então, ele apresenta algumas verdades do texto dessa carta sobre o zelo, a fidelidade no capítulo 1. Ele apresenta sobre a obra de Cristo e como Paulo, ele foi fortalecido por essa obra e como então Timóteo deveria ser fortalecido pela obra, e tão somente a obra do Senhor Jesus. No capítulo 3, então, o apóstolo Paulo dá algumas diretrizes em relação ao ministério pastoral e como Timóteo deveria se comportar como pastor na cidade de Éfeso. E no capítulo 4, Paulo fala sobre a obra primordial do pastor na pregação do evangelho, tanto é que ele diz no versículo 1, conjuro-te perante Deus e os homens, que há de julgar vivos e mortos, e no versículo 2 ele diz, prega a palavra. Só que ele termina essa epístola saudando, dando a bênção, mas apresentando brevemente um relato da sua biografia, de como foi a sua vida cristã. No texto em destaque, no texto que lemos, o apóstolo Paulo fala sobre a sua vida cristã. Primeiramente, ele informa sobre o seu presente, no versículo 6, quando ele diz, quanto a mim estou sendo já oferecido por libação. O apóstolo Paulo fala sobre o seu passado, ele traz uma retrospectiva da sua vida cristã, no versículo número 7, combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E então o apóstolo Paulo fala sobre o seu futuro e a segurança do seu futuro no versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Ele faz uma retrospectiva da sua vida, apresentando o seu presente, apresentando o seu passado e apresentando a segurança do seu futuro. Ele apresenta tudo isso para destacar as marcas da vida com Cristo. Apresenta para falar sobre o que Cristo realizou em sua vida e como ele então caminha de acordo com aquilo que Cristo fez com a sua vida. Ele está aqui de fato apresentando essa autobiografia, mostrando para Timóteo e para os leitores as marcas da vida cristã. E é sobre isso, meus irmãos, que eu gostaria de tratar nesta manhã, as marcas da vida cristã. E em primeiro lugar, a vida cristã é marcada pelo altar. A vida cristã é marcada pelo altar. Vamos ler todos juntos o verso 6, vamos lá. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Vamos fazer uma leitura melhor? Toda a igreja lendo, versículo 6 do capítulo 4 de 2 Timóteo. Vamos lá? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. O apóstolo Paulo, portanto, está apresentando essa verdade para Timóteo, dizendo, Timóteo, o tempo da minha partida está chegando. Já estou sendo oferecido por libação. Olhe, Timóteo, eu estou preso aqui em Roma, e o que tudo indica é que eu não vou sair daqui vivo. O meu tempo chegou, a minha partida está chegando. E em primeiro lugar, portanto, o apóstolo Paulo fala sobre essa temática que é muito importante para nós. Ele diz, estou sendo já oferecido por libação. Por libação. Em uma tradução mais literal, está escrito, a minha vida já está sendo colocada no altar. A minha vida já está sendo colocada no altar. Esse termo libação, esse termo apresentado pelo apóstolo Paulo, indica justamente esse altar onde ele será sacrificado, onde ele será morto. Há um autor chamado John Stott, comentando esse texto, ele afirma, ele compara a sua vida com um sacrifício e uma oferta. Ele compara nesse texto, no versículo 6, a sua vida com um sacrifício e uma oferta, ao afirmar, eu estou sendo já oferecido por libação. E Paulo, então, prossegue dizendo, o tempo da minha partida é chegado.
Paulo estava convicto que ele não sairia de Roma vivo. Ele seria martirizado, o tempo da sua partida é chegado e a sua morte seria um sacrifício vivo ao Senhor. Ele estava seguro que morreria pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Portanto, ele apresenta essa primeira marca da vida cristã, que a vida cristã é marcada pelo altar. Ele está pronto para entregar a sua vida por Cristo. Ele está pronto para morrer pelo evangelho do Senhor Jesus. Ele está pronto para ser, de fato, martirizado por causa de Cristo Jesus. A vida dele não está presa a esse mundo, a vida dele não está presa a essa terra, ele não está preso às coisas mundanas, ele está, de fato, no centro da vontade de Deus e está dizendo para Timóteo: Timóteo, eu estou pronto para, se necessário for, eu entregar a minha vida a Cristo e eu ser então morto por causa do evangelho do Senhor Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, atente aqui para mim um instante. Se ele estava pronto para morrer pelo evangelho, é porque uma morte já aconteceu em sua alma. Se ele estava pronto para dar a vida, literalmente, por Cristo, é porque uma morte já antecedia a essa realidade do martírio. A morte do eu, a morte do ego, a morte para viver para si. E ele diz, escrevendo a sua carta aos Gálatas: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Morri para a lei, a fim de viver para Deus, diz Paulo. Estou crucificado com Cristo. A vida no altar de Paulo revela também uma vida de renúncia própria para viver a vontade de Deus. Isso é muito importante porque Paulo está aqui destacando essa realidade. Ele dá a vida por Cristo. Se ele dá a vida por Cristo é porque ele não vive mais para si. Ele não vive primeiramente para o conforto da sua vida, para o conforto da sua família, para ganhar as coisas deste mundo. Ele vive unicamente para Deus. Meu querido irmão, isso é uma realidade que nós devemos viver. A vida cristã é marcada pelo altar. Não é para satisfazer a nossa própria vontade, não é para sermos cheios dos nossos sonhos e desejos para viver para nós mesmos. Não é isso. A vida cristã é um sacrifício. A vida cristã é uma vida marcada pelo altar. Não no sentido de que vamos ser expiadores do nosso próprio pecado. Não, Cristo já fez isso. Mas assim como Cristo carregou a cruz para nos redimir, Ele disse também para mim e para você: tomem a sua cruz, tome a sua cruz, a cada dia leve a sua cruz, mate o velho homem. Paulo diz também que aqueles que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, isto é, eles não vivem para os seus próprios desejos, eles não vivem para si mesmos, mas eles vivem para Deus, porque a vida cristã é marcada pelo altar, é o sacrifício da sua própria vontade, é o sacrifício dos seus desejos carnais, é o sacrifício de ganhar o mundo para viver para Deus. Amém, irmãos? O nosso compromisso com Deus nessa caminhada cristã não é essa vida para si, mas é a vida para Deus. Nós não estamos aqui na igreja para sermos servidos, mas para servir o Senhor. A vida cristã não é ganhar, mas é doar, porque a vida cristã é marcada pelo altar. Ele afirma: o tempo da minha partida é chegado. Esse tempo está chegando. A palavra aqui, irmãos, partida, literalmente, reflete a alguém que vai viajar. Alguém que está se despedindo do seu povo e vai entrar então em um navio e vai ir para um outro lugar. Essa partida, portanto, reflete a verdade de que nós não devemos estar presos a esse mundo. Não devemos estar presos aos conceitos e padrões mundanos. Não devemos estar presos a ganhar o mundo. Devemos estar desprendidos do mundo para estarmos de fato livres em viver a vontade de Deus. A segunda verdade é que a vida cristã, ela é marcada pela coragem. A vida cristã é marcada pela coragem. O texto diz no versículo 7, combati o bom combate. Combati o bom combate.
Essa expressão, irmãos, do apóstolo Paulo aqui remete a um atleta, um lutador, que então sobe na arena para, com coragem, realizar aquele combate, combater um bom combate. Os estudiosos aqui comentando o texto, eles afirmam que o apóstolo Paulo está pensando em um lutador nos Jogos Olímpicos de Atenas, como também ele está pensando aqui no gladiador, que vai para aquela arena para defender a sua causa. Ou seja, é um homem, é alguém, é um atleta, é um soldado que está de fato disposto a realizar a sua missão. Ele não olha para trás, ele não teme as dificuldades, mas ele está disposto a de fato combater este combate. O apóstolo Paulo, portanto, diz que a vida cristã ela é marcada por essa coragem desse lutador, deste atleta que vai cumprir a sua missão. Há um autor chamado Matthew Henry, um pastor presbiteriano do século XVII. Ele diz o seguinte: ele não temia a morte, porque tinha o testemunho da sua consciência de que, pela graça de Deus, ele tinha, em alguma medida, correspondido às expectativas do propósito da vida. Ele não temia a morte, ele não temia as lutas. Ele disse: eu combati o bom combate. Ele, portanto, irmãos, estava cheio dessa coragem de um lutador, de um atleta que está focado em cumprir a sua missão na sua vida cristã. Há um autor chamado William Hendricks. Ele afirma: houve um combate contra Satanás, contra os principados e potestades, contra os dominadores do mundo das trevas nas regiões celestes, contra os vícios e violências de judeus e pagãos, contra o judaísmo entre os gálatas, contra o fanatismo entre os tessalonicenses, contra as contendas, a fornicação e os litígios, contra as dificuldades que a igreja de Corinto enfrentava, contra o gnosticismo forte da igreja que havia em Éfeso e em Colossos. O apóstolo Paulo, portanto, tem coragem de combater o pecado, ele tem coragem de ir contra os padrões mundanos, ele tem coragem de viver a vontade de Deus, ele tem coragem em permanecer firme na palavra de Deus, ele tem coragem de não andar de mãos dadas com o pecado, ele tem coragem de exortar o faltoso, ele tem coragem em ser fiel a Deus e aprovado por Deus e não viver para o homem. Ele não teme o mundo, ele teme somente a Deus. Essa é a coragem também que nós devemos ter, irmãos, na nossa caminhada cristã. Coragem de viver a palavra, coragem de exortar com amor aqueles que estão faltosos, coragem de amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, coragem de lutar contra o pecado e viver em santidade, coragem de permanecer firme na palavra de Deus diante das pressões do secularismo, coragem de permanecer fiel à palavra do Senhor diante da nossa preguiça, diante dos nossos afazeres, diante das nossas adversidades, coragem de permanecer firme na palavra, firme na missão que Deus nos confiou. A vida cristã é marcada pela coragem. E o apóstolo diz isso: combati o bom combate. Literalmente, irmãos, competi na competição nobre. Não implica que a participação de Paulo era boa, mas que o apóstolo Paulo, conforme ele mesmo escreve a Timóteo, no capítulo 6, versículo 2 da sua primeira carta, que participasse da mais nobre e mais grandiosa de todas as competições, que é o ministério evangélico. Afinal de contas, essa é a vida de Paulo. Ele participou da vida cristã. Ele participou dessa competição nobre. Ele combateu o bom combate. A terceira verdade, irmãos, é que a vida cristã é marcada pela perseverança. A vida cristã é marcada pela perseverança.
Porque no verso 7 ainda, ele afirma: combati o bom combate, completei a carreira. Ele completou a carreira. Isto é, alguns de lá, daquele tempo, desistiam da caminhada, desistiam da vida cristã, paravam no meio do caminho. A exemplo disso, por exemplo, nós podemos até nos lembrar de quando o apóstolo Paulo seguiu viagem para a região da Galácia, na primeira viagem missionária, quando ele e Barnabé saíram juntos, e o primo de Barnabé desistiu no meio do caminho, retornando para a cidade de Jerusalém. João Marcos. Alguns desistem. Alguns param no meio do caminho. Mas Paulo está dizendo: eu completei a caminhada. Eu completei a carreira. Certamente ele está fazendo aqui uma analogia ao corredor que está correndo até chegar na linha de chegada. Ele está correndo essa caminhada. Ele não para. Ele não desiste. As dificuldades aparecem. Ele transpõe essas dificuldades. Ele supera essas barreiras. Ele não para. Ele não desiste. Esse é o exemplo, irmãos, que nós devemos ter na nossa caminhada cristã, como marca da nossa vida com Deus. Não desistir. Não parar. Nós percebemos, infelizmente, em muitos momentos da nossa vida, que às vezes a gente para por besteira, que às vezes a gente retrocede por coisas pequenas, que uma hora a gente está vivendo o máximo que a gente quer viver e outra hora a gente está vivendo o mínimo. Somos muitos irmãos instáveis, infelizmente, na nossa caminhada. Paulo, portanto, está nos chamando a atenção, dizendo: não deve existir essa instabilidade, pelo contrário, deve existir constância. Continuem, perseverem. Aplicando isso para a nossa vida, irmãos, nós precisamos perseverar diante das dificuldades, por exemplo, de vir para a igreja, de participar da escola bíblica dominical, de continuar vindo para os cultos semanais, de orar uns pelos outros, de aprender mais da palavra de Deus. Nós devemos perseverar e continuar essa carreira na vida de oração. Quando nós separamos um tempo no nosso dia para orar, para buscar a presença de Deus. E às vezes você não está com vontade, às vezes existe uma outra atividade e o dia tem tirado e tem roubado esse tempo com Deus. E Deus está dizendo para você nessa manhã: você precisa continuar. Você precisa continuar a sua leitura bíblica. Você precisa continuar a vocação que Deus tem colocado no seu coração, que tem chamado você, tem vocacionado você. Você precisa continuar naquilo que o Espírito Santo tem te orientado na palavra, a fim de que você possa viver, de fato, no centro da vontade de Deus. Você precisa continuar, porque isso é uma característica da vida cristã, a perseverança. Essa perseverança é refletida até mesmo pelo apóstolo João, quando ele diz: vi novos céus e nova terra, e as coisas do passado já não existem mais. Ele vai descrever a eternidade, a glória eterna. E então Deus diz para João: ao vencedor herdará essas coisas. Ao vencedor, ou seja, aquele que completa a carreira, aquele que termina o combate, aquele que persevera, aquele que continua. E talvez você fique dizendo: mas pastor, a salvação não é pela graça, ou a salvação é pela minha perseverança? Reverendo, a salvação não é pela obra de Cristo, ou por minha constância? Talvez você diga isso. Entretanto, irmãos, essas duas realidades não se contradizem. A salvação é unicamente pela graça de Deus. A razão da nossa salvação é unicamente pela obra do Senhor Jesus Cristo. Mas também, irmãos, a palavra de Deus diz que aqueles que receberam essa salvação vão viver com perseverança. Aqueles que receberam a graça
foram também chamados para evidenciar essa graça, manifestando as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, de antemão. Isto é, se fomos alcançados pela preservação da graça de Deus na nossa vida, salvando a nossa vida, também, irmãos, fomos alcançados pela perseverança do Espírito, que vai nos conduzir a viver em constância. Deus vai olhar, portanto, para a prática da perseverança e vai dizer para você, a raiz dela é a graça de Deus na sua vida. A quarta e última verdade, irmãos, é que a vida cristã é marcada pela fidelidade. Ele diz, guardei a fé. Guardei a fé. Essa fé aqui não é uma fé subjetiva. Quando alguns dizem, eu vou ter fé que vou ganhar algo. Eu vou ter fé que vou conquistar algo na minha vida. Não é esse tipo de fé mundana, sincrética e subjetiva. Mas essa fé é uma fé que revela a palavra de Deus. É uma fé que revela a doutrina de Deus. É uma fé que revela o conceito doutrinário apresentado pelo Antigo e Novo Testamento. Quando o apóstolo Paulo diz, portanto, guardei a fé, Paulo não está apenas descrevendo essa fé no Senhor que ele tem, mas Paulo está descrevendo a fé no ensino de Deus. Fé como conceito doutrinário, fé como revelação de Deus, fé como as doutrinas bíblicas, fé como a palavra de Deus. Paulo diz, eu guardei a fé diante das dificuldades que me sobreveio. Eu guardei a fé diante das propostas de Corinto, diante das ideologias propagadas pelos helenistas. Eu guardei a fé diante do mundanismo apresentado pelos crentes em Atenas. Eu guardei a fé diante da idolatria que foi me apresentada durante as viagens missionárias. Eu guardei a fé quando estive preso e pressionado por Roma para abandonar aquilo que eu acreditava. Eu guardei a fé, diz o apóstolo Paulo. A vida cristã, portanto, é marcada por essa guarda, onde você vigia constantemente, diariamente, semanalmente, todos os dias, guardando a palavra de Deus em seu coração, a fim de que você não viva longe da palavra de Deus. Guardar a fé, portanto, é quando você diz não para o pecado e diz então sim para permanecer firme na palavra. Guardar a fé é quando você diz não para os conceitos humanos, ideologias mundanas, e você diz sim em permanecer na palavra de Deus. Guardar a fé é quando você diz não para as novidades estranhas que desagradam a Deus, e você diz sim em permanecer naquilo que é revelado na palavra, antigo, mas relevante para os nossos dias. Guardar a fé é você permanecer junto de Cristo, se apegar a Cristo, estar próximo dele em todos os seus dias. E isso é guardar a fé. Guardar a fé é você não negociar os seus valores que você tem por causa da palavra em momentos de pressão, onde você quer abandonar isso por causa de propostas melhores. Guardar a fé é você permanecer firme nas promessas de Deus. O apóstolo Paulo, ele guardou a fé. Ele guardou a fé. E essa verdade, portanto, mostra essa quarta marca da vida cristã, a fidelidade a Deus. Ele se manteve na doutrina. Ele guardou a fé, ele se manteve fiel ao Senhor. A vida cristã, portanto, ela é marcada pelo altar. A vida cristã é marcada pela coragem. A vida cristã é marcada pela perseverança. A vida cristã é marcada pela fidelidade. Eu disse que seria a última, mas me permita apresentar uma outra. A vida cristã, ela é marcada pela segurança da glória eterna. A vida cristã é marcada pela segurança da glória eterna. Porque o apóstolo Paulo, ele
olha para o seu presente no versículo 6. Eu estou sendo oferecido por libação. Eu estou no altar. Eu não vivo para mim, eu vivo para Deus. Eu não estou preso a esse mundo. Eu já parti desse mundo há muito tempo. No versículo 7, então, o apóstolo Paulo olha para o seu passado. E então ele diz: eu combati o bom combate. Eu fui corajoso em viver a promessa de Deus. Eu perseverei, eu completei a carreira, eu não desisti, eu não parei no caminho. Ele olha ainda para o seu passado e diz: eu guardei a fé. Eu não abandonei a palavra de Deus diante das tentações do mundo, das pressões de Satanás e das propostas inovadoras do mundo em que vivi. Paulo, ele guarda a fé. Agora o apóstolo Paulo, ele olha para o futuro. Ele então diz no versículo 8: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ele olha para o futuro. Ele então diz: já agora a coroa da justiça me está guardada. Ele não diz estará ou ainda vai estar. Não, ele diz agora está. Ele ainda está preso em Roma, mas ele diz: existe uma coroa que agora já está preparada. Agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Que dia é esse? É o dia, irmãos, do encontro de Paulo com o Senhor Jesus. É um dia onde ele vai ver, de fato, Cristo face a face. É o dia onde ele vai entrar na nova Jerusalém, no novo céu, nessa nova terra, e vai se encontrar com Jesus Cristo. Ele perseverou, ele permaneceu firme, ele foi corajoso, a vida dele é marcada pelo altar, pelo sacrifício, mas ele entende que o seu prêmio, a sua coroa, não é nesse mundo, mas é no mundo por vir, neste dia preparado pelo Senhor. O apóstolo Paulo, portanto, está afirmando: existe uma coroa de justiça que será colocada sobre mim. Ele vai então receber, irmãos, aquilo que foi descrito pelo apóstolo João, as glórias eternas de Deus. Um lugar onde não vai existir pranto nem choro, e ele vai então receber as bênçãos eternas de Deus por toda a eternidade. A vida cristã é marcada pela segurança da glória eterna, o qual o Senhor juiz, diz a palavra, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Todos que amam a sua vinda. Meus irmãos, uma coisa muito importante, que às vezes nos esquecemos, é de amar a vinda do Senhor Jesus. É de pensar biblicamente acerca da volta de Cristo e amar essas realidades da volta do Senhor Jesus. De orar para que o Senhor venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. De ter sede e anseio pelo retorno do Senhor Jesus, no qual Ele voltará para buscar a sua igreja. Nós precisamos, portanto, à luz do texto, amar a vinda de Cristo, porque aqueles que amam a vinda do Senhor, receberão da parte do Senhor essa coroa, essa glória, que é a vida eterna. Paulo, portanto, está apresentando aqui para nós, irmãos, uma segurança, que ele pode sim fechar os seus olhos, e fechou os seus olhos quando foi decapitado por ordens do imperador Nero.
mas ele abriu os seus olhos na eternidade, porque sobre ele repousava essa segurança de que ele estaria com Cristo Jesus. Essa segurança também deve estar em nosso coração, de tal modo que toda a nossa ansiedade, angústia, dificuldade devem bater em retirada pela realidade de que um dia estaremos com Cristo Jesus. Nós podemos sofrer a vida aqui, mas certo, irmãos, que com Jesus na eternidade nós vamos desfrutar da glória eterna, de uma coroa de justiça, isto é, da justiça que Cristo fez no Calvário por nós, a fim de recebermos o reino eterno de Deus por causa de Jesus Cristo. São todos aqueles que amam o Senhor, que se apegam ao Senhor Jesus e que amam a volta do Senhor Jesus. Estes que amam a Cristo, que amam a volta de Jesus, estes receberão dessa coroa eterna, dessa glória eterna, dessa vida eterna, em um lugar onde não vai existir mais sofrimento, não vai existir mais dor, não vai ter mais morte, não vai ter mais luto, onde veremos aqueles que já partiram com Cristo, estão já lá, desfrutando da glória eterna, onde estaremos, irmãos, por toda a eternidade, em uma terra que não vai existir mais tribulação. Já agora a coroa, diz Paulo, da justiça está guardada agora, não é amanhã, não é depois, é agora, é uma segurança inabalável. Deixa eu dizer algo para você aqui, meu querido. Nada pode tirar essa segurança de você. Aquele que começou a boa obra em você, ele vai completar, conforme diz o apóstolo Paulo. As suas dificuldades não podem tirar essa segurança que Deus colocou no seu coração. O mundo não pode arrebatar essa segurança que Cristo conquistou no Calvário. Até mesmo a sua inconstância não vai fazer isso, porque aquele que realizou a salvação, que entregou sobre você o sangue de Jesus, é o mesmo que vai preservar você até o dia da volta do Senhor Jesus. Claro, você deve viver, irmãos, essas marcas da vida, você deve lutar contra a inconstância, você deve lutar contra a incredulidade, você deve guardar a sua fé, você deve viver uma vida no altar de Deus, você deve buscar ter uma vida diante do Senhor, você não deve viver para si mesmo, nem para o mundo, mas você deve viver para Deus. Entretanto, tudo isso, irmãos, repousa na segurança de que o Senhor Jesus, é Ele quem está trabalhando em você, é Ele quem está operando essa realidade em você, é Ele quem está empurrando você para que você de fato seja alvo da graça de Deus na sua vida, alvo da graça dele na sua história, alvo daquilo que ele tem realizado no seu dia a dia. Não é por você, não está nos seus esforços, mas está nessa segurança de Cristo. Você foi alvo da obra do Senhor e ele voltará para buscar a sua vida. O mundo não pode separar você de Deus. O diabo não pode separar você de Deus. Nem mesmo você pode se afastar da mão do Senhor. Porque a graça já te alcançou. E nada, portanto, vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quais são, portanto, as marcas da vida cristã? A vida cristã é marcada pelo altar, pela coragem, pela perseverança, pela fidelidade e pela segurança da vida eterna. Eu gostaria de concluir esse sermão fazendo para você 3 perguntas. Pense sobre essas perguntas, não precisa responder. Primeira pergunta: você é um cristão autêntico? Você é um cristão autêntico? Se essas marcas não são as suas marcas, então você está falhando na sua vida cristã. Você deve se arrepender dos seus pecados e você deve então procurar viver de acordo com a palavra de Deus. Segunda pergunta: você tem as marcas de um verdadeiro cristão? Você tem as marcas de um verdadeiro cristão? Isso deve refletir também sobre a sua vida para que você não seja um cristão nominal. Não seja um cristão da boca para fora, mas um seguidor de Cristo que de fato vive no altar, na coragem, na perseverança, na fidelidade e na segurança da vida eterna. A terceira e última pergunta, irmãos:
Se você estivesse na presença de Deus hoje, como o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, estaria logo, logo na presença de Deus. Se você estivesse na presença de Deus hoje, estaria satisfeito com a sua vida cristã, assim como o apóstolo Paulo apresentou essa satisfação? Paulo diz: eu combati o bom combate, Timóteo. Timóteo, eu guardei a fé, Timóteo. Timóteo, eu completei a carreira. Timóteo, a minha vida é marcada pelo altar. Timóteo, a coroa da justiça está guardada agora para mim. Se você estivesse na presença de Deus, você teria segurança dessas realidades. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar.